Bem, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à CACast, tá? Sou Marcos Monteiro e hoje a gente vai bater um papo com o nosso colega profissional, Rafael Nascimento, tá? Gestor na área de recursos humanos. E antes da gente iniciar a nossa conversa, eu queria fazer uma apresentação da nossa parceira, né, institucional, a Faculdade Unileia, tá? São mais de 16 anos de mercado e nós da Camais temos a satisfação de ser o polo aqui em Maceió da Faculdade Unileia, tá certo? Então foram mais de 300 mil carreiras impulsionadas pela faculdade. Então pós-graduações, graduação superior, totalmente flexível, né, à distância, tá certo? Então entre no nosso site e escolha seu curso, que a gente vai dar todo o suporte necessário para vocês. Fica aí então a mensagem da instituição Unileia. Então, Rafael, seja bem-vindo à CACast, tá? Formado em Gestão de Recursos Humanos, atualmente fazendo 2 pós-graduações, né? Pós em Psicologia Organizacional e do Trabalho, pelo SESMAC, e Administração Financeira, em parceria do CRA com a URCA, né? Do CRA, o Conselho Regional de Administração, juntamente com a URCA. Seja bem-vindo, Rafael, à nossa CACast. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação dividir um pouco do que eu sei, né, e aprender também trocando esses conhecimentos. Então, Rafael, vamos falar um pouco sobre carreiras, né? Você que trabalha na área de recursos humanos, gestor na área de recursos humanos, junto com a sua Humanize, vem aí transformando e oportunizando as pessoas para o mercado de trabalho, né? Tanto como consultor empresarial, fazendo processo de recrutamento e seleção, quanto trazendo as pessoas, habilitando, capacitando as pessoas para serem mais competitivos até na sua apresentação, não é isso? Então fale um pouco desse seu trabalho. A Humanize, ela nasceu com o propósito de ser um projeto social. Então a gente pensava na possibilidade de preparar as pessoas da área de periferia especificamente para o mercado de trabalho. A gente sentia essa carência muito grande na periferia ou nos bairros no entorno da Lagoa, onde hoje a Humanize tem um trabalho mais forte. E aí a gente decidiu dedicar esse trabalho justamente para essa área periférica. Só que, diante do contexto e da proporção que a gente foi ganhando, a gente percebeu que a gente começou a atrair outros públicos. Então, se começou como um projeto social para uma área específica e outros públicos começaram a despertar sua atenção e querer nos contratar, por que não cobrar? Então, o projeto social começou a ser um pensamento futuro de se tornar uma empresa. O que hoje é uma empresa, né? A Humanize, ela surgiu justamente com esse propósito de não só preparar as pessoas para o mercado de trabalho, mas humanizar também as organizações. E como o senhor falou de carreira, eu acho que é importante mesmo falar da minha, né? Como foi que isso se iniciou. Junto com o sócio, o Lucas, a gente percebeu que as nossas ideias se conectavam bastante. Nós somos amigos desde o tempo de ensino médio, desde a 5ª série, e a gente conseguiu perceber que o jovem, quando ele sai do campo acadêmico, quando ele sai da universidade, então ele tem muita vontade de colocar os seus conhecimentos em prática e muito ansiosos em querer transmitir o nosso conhecimento para o mundo. A gente se deu conta de que o mercado de trabalho não estava tão aberto, né, às possibilidades que a gente queria. Então a gente transformou aquilo que era um problema de não conseguir um emprego em um possível negócio. Foi aí que nasceu esse empreendedorismo, né? Por que a gente não ensina as pessoas a fazer aquilo que nós estamos fazendo ou aquilo que nós aprendemos a fazer, né? Então a Humanize, ela surgiu com esse propósito mesmo, de preparar as pessoas para o mercado de trabalho e, consequentemente, ajudá-las aí a ter uma performance melhor profissional e no desenvolvimento da sua carreira. Tranquilo, Rafael. Eu percebi que você me chamou de senhor. Rafael foi meu aluno na Pitágoras, no curso de Gestão de Recursos Humanos, na qual eu tenho muito orgulho, né? Hoje é meu cliente na Camais, né? E parceiro também, já que a gente está com vários grupos desenvolvendo a Camais juntamente com a Humanize, divulgando vagas de empregos, impulsionando aí o mercado. Então, Rafael, e esse desafio de tornar o jovem mais competitivo, né?
transformar o seu currículo, né, que encante os recrutadores, né, e a equipe que faz o processo seletivo de uma empresa. Como é que você trabalha nesse sentido? O que é que você pode dar de dica para os jovens que nos assistem com relação a essa questão da elaboração do seu currículo? Porque eu sempre bato muito na tecla que tem pessoas que fazem do currículo panfleto, né? Saem distribuindo pelas empresas aleatoriamente, e a falta de um foco do seu currículo já, né, atrapalha bastante para quem está galgando uma oportunidade no mercado de trabalho. Mas como é esse desafio para a Humanize? Como é que vocês trabalham essa abordagem? A nossa abordagem ela é bem diferente, né? Eu costumo dizer que a nossa abordagem ela começa com a mente. A gente trabalha a mente do jovem especificamente, ou das pessoas que querem contratar o nosso serviço. Eu acredito que não adianta a gente ser mais uma empresa no mercado a fazer o que tantas outras já fazem. Por que a gente foca na mente? Porque o jovem, eu acho que ele primeiro precisa se conectar com a sua história. Então, eu tenho que saber quem eu sou, o que eu quero, para então poder definir o que eu posso fazer. Então, não adianta, de fato, eu querer panfletar o meu currículo, né, se eu não sei, de fato, o que eu quero. Então, eu preciso ter um direcionamento de carreira, eu preciso ter um direcionamento sobre os meus dons, sobre os meus talentos, saber em que eu posso agregar, né, para poder, então, direcionar. Então, acho que antes do currículo em si, acho que vem uma conversa, a gente trabalha muito conversando. E deixando o jovem muito livre para falar aquilo que ele quiser, até mesmo para a gente pegar algumas informações que possa direcionar ele para um caminho mais assertivo diante daquilo que ele realmente quer dentro do mercado de trabalho. Eu penso muito também sobre a possibilidade de dar para ele um roteiro, um caminho, né? De fazer conosco o currículo, mas de seguir esses passos. Uma trilha. Isso. Para ser uma pessoa empregável para o mercado de trabalho e até mesmo para dar emprego àquilo que ele sabe. Em algumas situações, eu já cheguei a pegar alguns currículos e consegui perceber algumas habilidades comportamentais em alguns jovens que poderia transformar aquela habilidade que ele tem em um possível empreendimento, né? E transformar aquilo em um negócio, por exemplo. Um exemplo muito prático que a gente tem é uma menina que ela queria trabalhar como auxiliar administrativo, mas sabia fazer bolos de uma forma encantadora. Então, assim, não faz sentido eu querer estar dentro de um escritório se eu tenho tantos outros dons a serem potencializados, né? Hoje a pessoa gosta da área administrativa, mas administra hoje o seu próprio negócio. Que diferença, né? Que diferença. Sempre a gente busca essa questão do empreender, né? Até como você falou, a Humanize partiu dessa situação, né? De você estar em busca de entrar no mercado de trabalho, mas às vezes por falta de oportunidade e um talento seu que às vezes estava escondido, você faz com que ele surja e seja realmente o foco, né? A ação principal da sua atividade, né? E aí vem a questão da remuneração e a consequência, né? A remuneração sempre é a consequência do nosso esforço. Rafael, uma situação bem interessante com relação à preparação é a questão da entrevista de emprego, né? Tanta gente tem problema com entrevista de emprego. Deu branco, me fugiu a palavra, né? Como é que eu vou me portar, como é que eu vou me vestir. Quais são as dicas que o Rafael Humanize traz para esses jovens com relação à entrevista de emprego? Eu acredito que o maior segredo da entrevista de emprego é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. É muito importante quando eu me conheço, porque as perguntas que são feitas em entrevista de emprego é sobre nós, né? Então ninguém melhor do que eu para falar sobre mim. Então eu preciso me estudar, né, para poder responder com assertividade as perguntas que serão feitas em uma entrevista. Então acredito também que o que pode ajudar é uma boa postura profissional, saber argumentar a respeito das suas ideias, treinar na frente do espelho. Eu acho que isso é importantíssimo. Uma dica incrível, né, que eu costumo dar para os meus alunos ou para as pessoas que nos acompanham. Gente, o WhatsApp hoje, as redes sociais, é algo tão incrível, está tão disponível ao nosso favor. Tenta responder as perguntas para você gravando áudio no WhatsApp. Cria um grupo só você.
adiciona tua mãe, tua namorada, tua irmã, depois remove e fica mandando lá o áudio, falando quem você é, né? Quais são as suas expectativas de futuro, especificamente, o que a gente pretende fazer daqui a alguns 5 anos, alguma habilidade que pode se transformar em uma competência comportamental, né? E entre outras coisas. Mas se eu fosse definir como a dica principal e o segredo para se sair bem em uma entrevista de emprego, com certeza é o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente domina todas as técnicas, né? E com certeza tem um bom desempenho. É uma coisa que a gente sempre trabalha, né? Eu trabalhei tanto na parte de recrutamento, seleção, como também na parte de performance pessoal, com mentorias, é a questão da sinceridade, né? Principalmente na entrevista de emprego. A gente vinha conversando anteriormente que se contrata pelo currículo, mas se demite pela postura, né? Pelo comportamento. Como trabalhar com esse jovem com relação à postura dele? Eu almejo um tão sonhado emprego, né? Trabalhar com carteira assinada, como o pessoal lá no interior dele era fichado, né? Eu trabalhar fichado. Beleza, entrou, conseguiu. Como é que eu vou me comportar? Hoje, um dos nossos trabalhos mais fortes é o recrutamento e seleção. E eu vejo isso com as empresas que nos contratam, né? Que de verdade os jovens, eles são atraídos pelos currículos que eles apresentam, e quando parte para uma parte mais prática, né, existe uma dificuldade muito grande de conseguir mostrar as suas habilidades. E eu acredito muito que primeiro a gente precisa se comportar como o profissional que a gente quer ser, né? Eu quero ser um profissional deste jeito. Então, como é que esse determinado profissional ele se comporta? Então, eu acredito muito que é uma série de coisas, né? Então, quando eu faço uma decisão, eu tenho que deixar algumas coisas para trás. Então, hoje eu acho muito interessante. Hoje as minhas palavras precisam ter um cuidado, né? A forma que eu me sento, a forma que eu falo, a forma que eu me apresento nas redes sociais também interferem muito. A forma que eu vendo as minhas ideias, a forma que eu me conecto, os grupos que eu estou, né? Isso influencia bastante, tanto no meu comportamento quanto na forma que eu vou ser visto. E um fator muito, muito interessante assim, com relação a essa experiência de consultoria que eu falo, é que eu acredito muito que as empresas hoje estão muito habituadas a contratar pelo currículo e a demitir pelo comportamento. E eu acredito também que, principalmente para aqueles que estão entrando no mercado de trabalho, as empresas poderiam fazer um trabalho contrário. Por que não contratar o comportamento, né, e trabalhar as técnicas depois, né? Talvez o olhar ele precisa ser mudado também por parte das empresas. Eu acho que seria um bom início para a gente começar a fazer uma revolução no mercado de trabalho e no mundo organizacional. Isso que você está abordando é bem interessante, né? É o que a gente chama de morder o cachorro, né? Que o normal, o cachorro molinho, está andando, o cachorro vem e morde a gente. É você inverter a situação. E o muito interessante nessa abordagem, e às vezes algumas empresas têm essa prática de contratar pessoas, principalmente vendedores, sem experiência, né? Porque eles querem moldar, eles querem dar o currículo, vamos dizer assim, vai dar o treinamento necessário. Então, o que é que eles priorizam? Ética, né? A questão da honestidade, do falar, do agir, né? O comportamento em si, ele percebe nas dinâmicas, e aí ele seleciona aquelas pessoas. Não, vou preparar essa pessoa, vou treinar essa pessoa para ser o profissional que eu quero atuar na minha empresa. Muito interessante essa abordagem, Rafael. Muito interessante mesmo. E aqui no mercado alagoano, como é que estamos aqui em Maceió, principalmente, né, que é a sua área de atuação? Passamos aí por uma pandemia, muitas empresas fecharam eventualmente, muitas oportunidades deixaram de existir, e agora a gente está voltando à tona. Como é que está a perspectiva aí do mercado de trabalho? Eu vi que os grupos estão bombando em termos de vagas, né? Está voltando a oxigenar. Primeiro, eu acho que eu quero abrir um parênteses aqui, para a K+, né? Acho que eu já desenvolvo meu trabalho aqui. Mês passado fez 1 ano que eu já desenvolvo o trabalho em parceria com a K+. E o que fortaleceu muito o nosso negócio, que fortaleceu muito a Humaniza, ganhou uma visibilidade, é de ter um escritório físico, né? De poder trazer o cliente para dentro da empresa, e passa a ter uma seriedade maior para quem quer contratar o nosso serviço, de ser acolhido, de ter uma conversa
e conhecer até mesmo o espaço onde vai acontecer todo o processo em si. Dentro do mercado de Alagoas, eu acredito muito que depois da pandemia, por mais que algumas empresas tenham fechado as suas portas, outras abriram, né? Então, diante da parceria que a gente faz aí, divulgando vagas, a gente consegue perceber que não falta oportunidade. O que realmente falta no mercado em Alagoas são jovens, adultos e pessoas qualificadas e preparadas para as vagas. É incrível que hoje a gente consegue sentir, ao conversar com os jovens, esse despreparo grandioso, né? Então, acho que hoje a gente precisaria mesmo dar uma corda mesmo, chacoalhar o jovem, colocar ele contra a parede, né? E motivá-lo a querer se desenvolver profissionalmente, a trabalhar algumas habilidades, algumas competências que precisam ser desenvolvidas. Uma sugestão que eu dou bastante para os nossos clientes, até mesmo para quem nos procura, é que existem habilidades, como o senhor falou, que como o senhor, como você, como você falou, né, que pode chamar um pouco mais a atenção, né, das empresas. Eu acredito que a capacidade dela de resolver conflitos é uma habilidade que hoje chama muita atenção das empresas que nos contratam para fazer esse tipo de serviço. E também habilidade com liderança. Tem algum problema em eu não ter essa habilidade? Não, nem todo mundo nasceu para ser líder, mas a liderança é uma capacidade, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Hoje as empresas elas sentem essas necessidades de contratar pessoas que têm essa habilidade com a liderança e também essa capacidade de resolver conflitos para transformar isso em oportunidades para elas, né? Então, Rafael, eu queria agradecer esse momento conosco aqui na CACast, tá certo? Suas considerações finais com os projetos da Humanize. Então, a Humanize tem muitos projetos pela frente, né? Entre eles, a gente está com um projeto aí ainda para esse ano, direcionado para a diversidade e inclusão. A gente quer trabalhar muito forte algumas questões que precisam colocar o nosso nome em evidência. E também a gente está com um projeto muito massa com relação a pré-seletivas. A gente recebe muita oportunidade de indicação, então aí a gente quer receber as pessoas de forma gratuita, prepará-las para o mercado de trabalho, mas consequentemente quer ter uma conversa para entender quais são as propostas delas, o que ela pretende oferecer para o mercado de trabalho e entrevistá-las também. Eu acho que esse contato de entrevista faz com que a gente perceba algumas habilidades aí que vão além do currículo, né? Sobre projetos futuros também, a gente está com propostas de cursos, de mentorias, de lives e de diversas parcerias. Tem muita coisa boa vindo por aí. E se eu pudesse, assim, finalizar com uma frase, é uma frase que a gente traz para a nossa vida e é uma frase que eu levo muito para o mercado de trabalho, né, até mesmo passando para aqueles que nos acompanham, é que entre querer, né, ser um grande diferencial no mundo, eu só preciso escolher ser humano. Porque ser humano hoje nos faz ter essa sensibilidade de poder perceber o que eu preciso melhorar, né, e o que eu preciso buscar para querer ser uma pessoa melhor. Isso na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Então, ser humano hoje já é uma grande diferença no mercado de trabalho e no mundo que a gente vive. Que bom, Rafael. Qual é a página da Humanize? Humanize.rh. Beleza, então. Então, pessoal, traga seu projeto aqui para a CACast, grave seu podcast, traga seu convidado, faça seu próprio conteúdo. Nós temos todo o estúdio aqui preparado para atender vocês, tá certo? Sucesso, fique com Deus.